Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje que recebe a enfermeira Emily Silva, ela que é integrante da área técnica do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas. Também presta uma assessoria, né, de doenças imunopreveníveis e vacinação, trabalha nesse setor e ela nos fala sobre o quadro da vacinação contra a Covid aqui em Alagoas inicialmente. Bem, Emily, obrigada antecipadamente por estar aqui conosco, dando essa importante informação que é do interesse de todos, né? A gente sabe que no Brasil já se chegou a mais da metade da população vacinada, pelo menos com a primeira dose da vacina. E aqui em Alagoas, qual é o quadro que nós podemos apresentar sobre a vacinação contra a Covid-19? Então, aqui em Alagoas a gente já está caminhando, né? Já ultrapassou os 60%, está chegando próximo dos 70% de vacinados, pelo menos com a primeira dose, né, da vacina. Isso já é um grande marco, né, para a população alagoana, porque a gente já consegue identificar um ganho, né? No mesmo período, né, no início aí da pandemia, a gente pôde identificar grandes casos, né, da Covid-19, e agora com o impacto da vacinação a gente já consegue identificar essa redução, tanto nas complicações, né, da doença, quanto nos casos de internamento. Então, assim, é um grande marco, apesar que a gente ainda tem, assim, uma grande população aí para vacinar com a segunda dose, porque muitas pessoas acreditam que por ter sido vacinada apenas com a primeira, já consegue garantir um quadro de imunização, mas o Ministério da Saúde, ele é bem claro quando ele diz que a gente só consegue é, garantir, de fato, a imunização com as duas doses, né, da vacina. E aí a gente chama um pouco da atenção da população para que eles recorram, né, aos pontos de vacinação do município que eles residem e garantam, sim, essa segunda dose para conseguirmos, né, combater essa doença que ainda está tão à tona, né, que a probabilidade é que venha uma nova onda, né, a gente tem aí uma variante que continua circulando e a gente não sabe qual o comportamento dela aqui no estado de Alagoas, porque a gente ainda não teve tantos casos assim, mas já consegue identificar, sim, que a gente já teve esse ganho em relação à vacinação. Pois é, você falou numa questão aí muito importante que se refere às novas variantes e uma nova onda. A sensação que a gente tem ao circular na cidade é que não há mais doenças. Pessoas estão abrindo mão de usar a máscara, enfim, de se proteger contra a Covid. O que se tem a dizer sobre essa questão? Porque se percebe que há as pessoas falam até em pós-Covid, no período que estamos vivendo pós-Covid. E não é isso. A pandemia ainda está aí, não é? Justamente, a gente também se preocupa com a população em relação ao comportamento, né? A gente está vendo que as medidas protetivas, elas estão sendo meio que banalizadas, né, pela própria população. E eu acredito que, assim, a população jovem é que realmente tem uma grande dificuldade em aderir ainda a esses meios de proteção. A gente ainda precisa, sim, manter o distanciamento social, a gente ainda precisa, sim, fazer a utilização da máscara, né, continuamente. Houve uma liberação, né, houve uma flexibilização em relação aos meios onde a gente pode transitar, mas as pessoas elas têm que ter essa consciência de que não somente a vacinação vai garantir essa imunização, essa como é que eu posso Essa, dizer, em relação a 100% de eficácia de você não poder, né, não aderir novamente, né, à doença, não conseguir ter de novo. Então, assim, as pessoas elas estão meio que banalizando de fato essa questão dos meios protetivos, né? A restrição que a gente precisa ter desde o início da pandemia, como você bem falou, a gente ainda está em processo pandêmico, né? A gente ainda está passando por esse processo e as pessoas estão banalizando. E aí a gente pode ter, de fato, uma nova onda, infelizmente, né? E aí a nossa perspectiva é que se houver realmente uma nova onda,
que ela seja bem menor, né, em relação ao número de casos do que do primeiro momento, porque a população ela já está vacinada, a gente tem a certeza de que a vacinação ela consegue sim garantir uma imunização para o usuário, mas ela consegue garantir que você tenha os sintomas mais brandos, mais leves. Isso não quer dizer que você não vai ter a doença, nem que você não vai transmitir a doença. Talvez a compreensão da população está nesse processo de que se você tem a imunização garantida, você não quer dizer que você não vai ter mais a doença. A gente não tem essa certeza de que você não vai adquirir novamente a doença. A gente tem a certeza de que se você tiver vacinado com as 2 doses, principalmente, né, o esquema completo, aí sim você vai conseguir ter a certeza de que se você adquirir a doença, você vai ter com sintomas mais leves. E essa é a nossa preocupação, porque as pessoas elas estão banalizando tanto a vacinação quanto os meios de proteção, né? Porque estão vendo nos noticiários que o número de casos foi reduzido, então eles meio que acham que a doença não existe mais, quando na verdade ainda está à tona e ela ainda continua circulando, o vírus ainda continua circulando aqui no nosso estado também. Emily, entre as pessoas que tomaram a vacina ou que não vacinaram ainda, enfim, a estatística que possa identificar quais grupos em Alagoas estariam mais protegidos, que aderiram mais fortemente à vacinação? É bem complicado a gente falar em termos de grupos de vacinação que não foram vacinados, porque assim, se a gente parar para analisar atualmente, diariamente, eu diria, a gente continua vacinando idosos. Então, assim, o idoso foi o grupo que foi Com a vacinado primeira no primeiro dose? momento. Idosos com a primeira Isso, dose? Que idosos com foram a primeira dose. convencidos agora, a gente subentende, né? Agora estão Subtende convencidos. dessa forma, aí a gente pergunta, onde é que estava esse idoso que não veio todo esse... Porque a campanha já Aham. está se prolongando quase que um ano, né? A gente teve início na vacinação em janeiro. E aí, o idoso ele foi o primeiro grupo contemplado, né? O idoso e trabalhador de saúde. Mas aí, como é que esse idoso, esse tempo todo, já em meados de outubro, né? A gente já está passando de 9 meses de campanha de vacinação praticamente. E onde é que esse idoso estava que a gente ainda não tinha conseguido fazer essa busca ativa, que a gente ainda não tinha conseguido contemplá-lo ele, pelo menos com a primeira dose? Então, é complicado da gente falar em termos de grupo. Como a gente já abriu para toda a população, inclusive para os adolescentes, a gente também consegue identificar que diariamente tem uma grande procura da população adulta, em torno de 30, 40 anos. Então, assim, é falta de conscientização? Eu creio que sim, porque a gente cansa de falar sobre a importância da vacinação, a gente consegue mostrar que os dados, né, realmente mostram que a vacinação ela tem eficácia, né? Ela tem uma credibilidade, É a e por única que não essa alternativa, população? na verdade, né, para se proteger contra a Justamente. doença. Justamente, e mesmo assim ainda há uma grande restrição. Tem pessoas, eu já ouvi boatos assim que tem pessoas que querem determinar o imunizante que quer tomar. No primeiro momento foi liberado a Coronavac, que é da Butantan, aí depois no segundo momento foi liberado a AstraZeneca, e aí depois veio a Isso é uma aquisição da questão de Pfizer, né? preconceito, né, sobre as vacinas, sobretudo Isso, contra e a aí tem pessoas Coronavac, que ainda que estão foi aguardando desenvolvida a pelo Janssen, e Butantan. assim, se torna muito complicado para a gente fazer essa escolha do imunizante que a gente quer tomar, porque assim, a gente tem que identificar que a gente precisa se imunizar com o que está disponível, né? E Exatamente. a gente já consegue ver o reflexo positivo da vacinação, independente do laboratório. A gente já consegue fazer essa identificação, mas mesmo assim a população ainda continua não procurando os pontos de vacinação. E tem outros Emily, que, assim, pois não, oi, pois não. tem Pode outros que acham assim que, porque fizeram a primeira dose no primeiro momento, com um determinado laboratório, e apresentou alguns eventos adversos, já são esperados, tipo uma dor de cabeça, náusea, que são eventos esperados, são eventos leves. E aí
por ter sentido aquele mal-estar, né, nesse primeiro momento, quando fez a primeira dose, então simplesmente não vão procurar a segunda dose porque não querem passar por aquele processo novamente. Mas esquecem também da importância da soroconversão, né? Como é que você vai garantir que você está imunizado de fato se você não completou o esquema? É Uhum. complicado. Pois é, muito complicado. Aí eu pergunto, entre a população jovem, há casos de pessoas que não tomaram nem a primeira dose, né? E isso, Isso todo mesmo. esse preconceito em torno das vacinas, tem a ver com a falta, digamos assim, da mobilização, da divulgação, da importância da vacinação pelo Ministério da Saúde ao longo desses meses, desses meses, digo, ao longo desse ano, né, e do ano passado, quando Isso os mesmo. casos estouraram de Covid no país inteiro. Eu não diria que seria falta de informação nem de divulgação por parte do Ministério da Saúde, das equipes de saúde em si, né? A gente trabalha muito com a educação em saúde, quem está na ponta faz muito isso, né? Os profissionais de unidade básica, eles conseguem ter esse contato direto com o usuário, mas mesmo assim eles ainda identificam uma certa restrição simplesmente pelo fato dele não acreditar. Ah, eu nunca Mas ele precisei não tomar acredita, vacina. perdão interrompê-la, Emily, mas o fato de a população não acreditar na vacina não tem a ver com fake news, com falta de Com campanhas certeza. na TV, na rádio, nas comunidades. Isso, o governo federal assumir, que não assumiu, digamos assim, desde o início, a importância desses mecanismos para conscientizar a população. Isso é fato, não é? Isso, com certeza. A gente sabe que, assim, existem grandes influenciadores, né? E hoje em dia a gente está num meio bem conectado, eu diria. Uhum. Infelizmente, assim, as mídias, né, as redes sociais, elas acabam influenciando diretamente, principalmente essa população jovem. E aí, quando a gente tem algum representante que tem um posicionamento contra, isso sim leva infelizmente, a incredibilidade, né? Desse público que já tinha digamos, um Uhum. pé atrás em relação à vacinação. Então, realmente, a gente precisa, de fato, investir mais em divulgação, investir mais em propagar a informação de que, de fato, a vacinação ela tem eficácia, que ela já teve um impacto positivo, né, na população tanto alagoana, quanto brasileira, quanto a gente pode ver a nível mundial, né? A gente já Uhum. consegue ver esse impacto positivo, mas infelizmente as fake news, aqueles movimentos contra a vacina, ainda acabam interferindo nesse público que já tinha uma restrição e que acabam buscando esse tipo de informação para não acreditar de fato na potência da vacina, Pois é, infelizmente. não custa lembrar que alguns países europeus estão aí enfrentando uma nova onda, não é? E Justamente. com a abertura dos aeroportos, enfim, alguns países que não cumprem a quarentena da forma adequada, tudo deixa a população do mundo inteiro vulnerável, não é? Sim, por se tratar de uma doença viral, né, a gente trabalha Uhum. muito em relação à sazonalidade, né? A gente passou por um momento de pandemia que perdurou aí durante todo o ano, né? Mas a gente acaba meio que esperando a Uhum. época da sazonalidade, que aí, pelo fato de ter tido essa flexibilização, a gente já espera um aumento, né, dos casos, porque as pessoas elas realmente não estão mais utilizando as medidas protetivas, elas já não estão utilizando mais a questão do distanciamento, elas não estão utilizando a máscara, né, que a gente sabe que tem 100% de eficácia em termos de transmissão. Se existe uma pessoa contaminada que está sem máscara e você também está sem máscara, a probabilidade de você se contaminar com o vírus é muito maior, né, do que se você tivesse utilizando a máscara. A gente acaba, infelizmente, passando a mão nas narinas, na boca, na mucosa, o que faz com que a gente tenha a adesão desse vírus, mas, assim, as pessoas, elas não se conscientizam. E, infelizmente, a fake news, ela tem um impacto muito negativo, né, em relação a esse público que já tem esse tipo de restrição.
E, infelizmente, a gente ainda escuta na ponta o usuário dizer, só vou tomar se vier tal laboratório. Aí, quando a gente faz a liberação no estado, a gente tem, por exemplo, agora, a gente está vacinando o público adolescente, e a única vacina que está disponível para esse público é da Pfizer, devido à questão da faixa etária, né? A partir de 12 anos, a Pfizer é a única que está disponível. Então, a gente tenta priorizar esse público para esse laboratório, porque é o único imunizante que é destinado para esse público. Então, se você, digamos que eu seja uma pessoa acima de 18 anos, e aí eu não quero tomar outro laboratório a menos que seja a Pfizer. A gente tenta conscientizar de que o outro laboratório é tão eficaz quanto, mas infelizmente, por você já ter esse tipo de resposta, esse tipo de personalidade de simplesmente querer aquele, aí faz com que você não tome naquele momento. E aí você fique somente prolongando a possibilidade de você aderir à vacinação, infelizmente ainda com a primeira dose, a gente ainda encontra dessa forma. Infelizmente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a enfermeira Emily Silva, ela que é integrante da área técnica do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, presta uma assessoria, né, trabalha na assessoria de doenças imunopreveníveis e vacinação, e nos fala sobre o quadro da vacinação contra a Covid aqui em Alagoas. Bem, Emily, sobre tomar a dose extra, né, a tomar a dose de reforço ou adicional, qual grupo que está tendo essa prioridade? A gente sabe que são inicialmente de idosos, né? Como está o andamento dessa vacinação e após quanto tempo a pessoa deve tomar essa segunda dose ou essa dose extra? Adicional, isso. Então, a gente está disponibilizando, o Ministério disponibilizou agora a dose adicional, dose de reforço, né, para a população idosa a partir de 60 anos. No primeiro momento, ele tinha disponibilizado apenas para a partir de 70. Só que aí, acredito que mais ou menos em torno de uma semana, ele já fez a disponibilização para o público a partir de 60 anos. Então, a população idosa a partir de 60 anos, que tomaram sua vacina e tem um intervalo, no caso, a segunda dose, né? Fizeram a segunda dose com um intervalo de 180 dias, aí já pode fazer essa dose de reforço. Do mesmo jeito, foi disponibilizado para os imunossupressores, né, transplantados, sendo que o intervalo deles é diferente da população idosa. Quem for transplantado no supressor, ele tem como fazer uma dose de reforço, né, dose adicional, a partir de 28 dias da segunda dose. Então, assim, são dois esquemas diferentes, né? Ainda há muita confusão nas pessoas sobre essa dose suplementar, digamos assim, a partir de quando ela deve contar ou contabilizar os dias. Ainda há confusão na população sobre. Eu gostaria que você repetisse de uma forma didática para que as pessoas não tenham dúvida sobre o tempo. Então, é necessário que você tenha primeiro concluído o esquema, né? Você faz a primeira dose, aí vai ter que respeitar o aprazamento de acordo com o laboratório. Digamos que você tomou a primeira dose com o Coronavac, e aí o aprazamento vai para 28 dias da segunda dose. Se eu for idosa, a partir de 60 anos, eu tenho que respeitar 180 dias da segunda dose para então fazer essa terceira dose.
Então, não adianta eu ter 60 anos, eu ter concluído o meu esquema agora há pouco, menos de 2 meses ou 3 meses, porque por alguns motivos, alguns idosos, como eu tinha falado no início, né? Alguns idosos ainda estão procurando para fazer a primeira dose. E aí já querem concluir o esquema meio que antecipadamente e já querem também garantir essa terceira dose. Não é desse jeito, a gente precisa respeitar o intervalo de concluir o esquema da segunda dose no prazo ideal e da segunda dose para a terceira dose, a gente precisa respeitar um intervalo de 180 dias para a população idosa. Esse mesmo esquema segue também para os profissionais de saúde que têm vínculo ativo. Né? Aqui no estado, a gente está vacinando também com terceira dose os profissionais de saúde com vínculo ativo. Ele precisa comprovar que está atuando. E aí, ele também vai precisar concluir o primeiro esquema, né? A primeira e segunda dose, respeitando o intervalo de acordo com o laboratório que ele tomou a vacina. E aí, a terceira dose vai ser com um intervalo de 180 dias também, dá em torno de 6 meses. Já para os transplantados, eles precisam respeitar um intervalo de que vai fazer a primeira dose, a segunda dose, né, respeitando o intervalo do laboratório, mas a terceira dose vai com 28 dias. Às vezes as pessoas estão procurando os pontos de vacinação, achando que porque tomou a segunda dose ainda não tem os 180 dias de fato, e aí procura, e quando chegar lá acaba se estressando porque deu viagem perdida e aquela coisa. Mas a gente precisa respeitar esse intervalo que foi preconizado pelo Ministério da Saúde. Pois é, só observar o período que está contemplando, né, essas doses após a primeira, tanto da AstraZeneca como a Pfizer e a Coronavac, que têm tempos diferentes, né? Agora, quem tomou a Janssen, como fica? Que é uma dose única. Dose única, então também vai respeitar. Quando a Janssen, ela é bem interessante, porque para a base nacional, ela já sobe como se fosse segunda dose, que é, de fato, assim, a conclusão do esquema, ela é dose única, né? E a gente só considera imunizado, de fato, aquela população que fez o esquema completo. Se ela é um laboratório que exige 2 doses, então ela só vai conseguir subir para garantir, assim, tipo, imunizado, quando ela conclui a segunda dose. E no caso da Janssen é dessa forma, a gente considera essa dose única e vai contar também 180 dias. Mas, assim, para a nossa população alagoana, foi bem restrito, porque a gente recebeu poucas doses, né? Foram poucos municípios que foram contemplados com a Janssen, devido à quantidade mesmo que a gente recebeu. E, teoricamente, a gente só precisa respeitar esse mesmo intervalo, já que ela não tinha segunda dose. É a indicação do próprio laboratório mesmo. Pois é. Ainda sobre a vacinação, há pessoas que têm escolhido, inclusive, os postos onde já sabe qual é o tipo da vacina que está aplicando lá, né? Porque, por exemplo, em relação à AstraZeneca e à Coronavac, sabia-se que havia locais em que a necessidade, não é, de conservação estava ali já contemplada pela infraestrutura de conservação da Pfizer, que é mais exigente, restrita, né? Isso. Então, isso como pode classificar essa escolha que as pessoas fazem indevidamente, não é? Então, existem algumas restrições, né, para determinado público em relação à AstraZeneca, por exemplo, que pessoas que têm problemas com trombose, que têm algum problema de coagulação, ela realmente não é tão indicada. Então, o que a gente geralmente orienta para as coordenações? Que você precisa utilizar o bom senso. Se você sabe que seu usuário ele não tem indicação para aquele laboratório, se você tem aquele outro disponível, por que não? Já que a gente pode evitar um problema, sabendo que mais na frente ele pode ter um dano, de acordo com o próprio laboratório, né? Ele não indica essa dose nem para gestantes, né? A AstraZeneca ela não está indicada, ela é contraindicada de fato para gestantes e para pessoas que têm problemas com trombocitopenia. Então, assim, por que eu não, se eu tenho disponível do outro laboratório, eu não posso ofertar? Então, a gente precisa utilizar esse bom senso e avaliar risco e benefício, né? A gente, quando trabalha na saúde, a gente avalia muito risco e benefício para o usuário. Mas,
tem essa questão da restrição que a Pfizer ela veio cheia de especificações distintas dos outros laboratórios, né? Eu geralmente falo, quando eu estou nas capacitações aí nos municípios, eu digo, olha, a Pfizer ela veio para quebrar vários paradigmas. A gente, enquanto profissional, tinha algumas condutas que hoje já não podem ser mais utilizadas para o laboratório da Pfizer. Então, a gente precisa respeitar o que o laboratório está preconizando para que a gente consiga garantir a imunização do usuário de acordo com o que ele está pedindo, né? A gente só consegue dizer de fato que realmente está sendo ofertado corretamente se a gente seguir todo aquele padrão, toda aquela cadeia, né, que ele vem exigindo desde o princípio. Mas o usuário, ele é muito esperto. O usuário, assim, são pessoas, eu geralmente digo, a gente está lidando com todo tipo de gente. A gente sabe que tem usuários que sabem de tudo, outros que não sabem de nada, mas tem aqueles, aliás, acredito que todos têm acesso à informação. E, de uma certa forma, assim, a internet está aí para oferecer qualquer tipo de informação, as boas e as ruins, infelizmente, né? E eles sabem, de fato, onde é o ponto que está vacinando com aquele imunizante que ele realmente estava querendo. Naquele momento, realmente não há impossibilidade dele tomar, né? Essa vacina já que está sendo disponibilizada naquele ponto de vacinação. Mas é como eu tinha falado, atualmente a gente está disponibilizando a Pfizer para a terceira dose, que ela é a preferencialmente. O próprio Ministério da Saúde diz que a terceira dose, dose de reforço, dose adicional, ela tem que ser feita preferencialmente com a do laboratório Pfizer. E também está vacinando os adolescentes com esse mesmo imunizante. Então, se eu sou uma pessoa adulta e eu estou querendo escolher nesse momento, a gente não tem condições de garantir determinado laboratório simplesmente porque eu quero, né? No caso da Pfizer, por exemplo. A pessoa pode ficar sem a isso vacina, né? Justamente. Corre o risco de Justamente. ficar sem vacina para fechar a sua imunização. Justamente. Então, assim, a Pfizer também ela é indicada para tanto a Coronavac quanto a Pfizer, ela é indicada para gestante. Então, assim, a gente tenta priorizar esse público que tem mais restrição, que já é de acordo com o que o Ministério está preconizando, para que não falte para esse público, já que, teoricamente, os demais poderiam tomar de qualquer outro laboratório. Então, eu não vou ter, realmente não vou ter condições de escolher. Eu não vou ter esse direito de escolha de dizer que eu preciso exigir que eu quero determinado laboratório. A menos que você tenha alguma indicação médica, algo do tipo. Emily, no caso de jovens ou idosos que estão em casa, que não saíram de casa até então, mas que se negam à vacinação, a fazer a vacinação, a se vacinar, qual é o risco que essas pessoas correm? Porque muitas vezes a pessoa está em casa, mas o restante da família entra e sai, tem contato com todo mundo, né? Estando imunizada, está protegida. E ela pode, de uma forma até assintomática, levar o vírus para casa e a pessoa que está sem a vacinação ser contaminada de uma forma grave e que chegue à forma mais grave de manifestação da doença, né? Justamente, a gente pode até chamar essa pessoa que vai e volta como um veículo, né? Como um vetor, que acaba de uma certa forma se contaminando ao sair, né, da sua residência. Quando volta, contamina quem estava em casa, que não saiu para canto nenhum, que estava tomando toda a medida restritiva de distanciamento social, mas que em casa a gente, infelizmente, acaba flexibilizando, né? A gente geralmente não tem uma família que seja tão padronizada de dizer que vai utilizar a máscara o dia todo, que não vai ter contato de jeito nenhum com o netinho. Atualmente, a gente teve a abertura das escolas, né? Tem algumas escolas que ainda estão funcionando de meio híbrido, outras já estão meio que quase 100%. Mas, assim, essa criança, né, os menores de 12 anos, eles não foram imunizados. A gente não tem vacina liberada para esse público. E qual a garantia que eu tenho de que essa criança ela não foi contaminada nesse trânsito, né? Nesse meio que ele vai para a escola, que ele volta para casa? E eu, que sou um idosinho ou um jovem que eu tenho uma certa restrição em relação à utilização da vacina, como é que eu garanto que eu não posso me contaminar com esse veículozinho que está saindo e voltando de casa?
Então, infelizmente, a gente tem também esse feedback da própria população. Ah, eu não saí, eu não sei como foi que eu peguei Covid, eu estava o tempo todo em casa, e acaba que, assim, infelizmente, esse público que realmente não teve contato nenhum no primeiro momento, não se vacinou, é ele quem vai ter um sintoma mais grave e, às vezes, uma complicação muito maior, infelizmente. Emily, só mais uma pergunta que estamos no final do bloco. E as pessoas que resistem à vacina por temer os efeitos colaterais? É complicado. Não Todo acontece imunizante, isso? né? Ah, demais, demais. É de praxes, entendeu? Assim, a gente ouvir esse feedback daquela pessoa que já tem um pouco mais de restrição, de dizer assim que não vou tomar a vacina porque eu sei que vai me fazer mal. Era igual da influenza anteriormente. Muita gente dizia que a influenza ia causar gripe, né? E aí não tomava a influenza porque ela não queria ficar gripada. Todo imunizante, ele tem quando é feito aquelas análises, quando é feitos os estudos em relação à disponibilização desse imunizante, a gente tem também uma população que foi vacinada, tudo é avaliado, né? Dessa população que foi vacinada, geralmente tem aquele público que apresentou alguns eventos adversos. Mas, geralmente, esses eventos adversos são eventos adversos leves, né? Que já são considerados, assim, previsíveis, que a gente já consegue identificar que pode ser que aconteça em determinado indivíduo. Ou por ele ter uma imunidade mais rebaixada, ou por ele realmente não estar num processo de saúde tão bem quanto o outro, mas as pessoas não entendem esse processo e acabam, infelizmente, tomando a decisão de não tomar a vacina pelos efeitos colaterais, como eles chamam, né? Que para a gente, a nossa linguagem em vacinação, são eventos adversos pós-vacinação, que na maioria deles já são eventos adversos esperados. Pois bem, está explicado aí, claro que o efeito colateral da vacina, né, nunca será do tamanho da contaminação, da doença da Covid-19 nesses casos. É proteção mesmo, inclusive os sintomas significam a reação do organismo, né, recebendo o imunizante, uma prova de que está fazendo o efeito. A sua memória imunológica está ok. Exatamente, que ela realmente, exatamente. as suas células de defesa, elas estão ativas e estão identificando um corpinho estranho. Exatamente. E é isso que se quer, né? É isso que se tem a certeza de que a reação está acontecendo. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Emily Silva, enfermeira, integrante da área técnica do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, que nos falou até então sobre o quadro de vacinação contra a Covid aqui no estado. E, enquanto assessora, né, técnica também na assessoria de doenças imunopreveníveis e vacinação, eu pergunto agora sobre a importância das campanhas de vacinação para a erradicação de outras doenças, Emily. É importante que não esqueçamos, não é, do calendário de vacinação que é anual para a maioria das doenças.
Isso, realmente, assim, a gente sabe que as campanhas de mobilização, né, ela tem um chamamento, né, para determinados públicos. E durante esse processo, assim, de pandemia, a gente vem ultrapassando algumas campanhas, né? Logo quando deu aquele boom do início da pandemia da Covid, a gente estava em meio à campanha nacional contra a influenza, né, que era um período de sazonalidade. A influenza também, ela é um vírus que, se a gente não tomar cuidado, ela pode ter um grande processo trágico, né, em relação à população, tanto quanto a Covid. E aí a gente passa por, geralmente as campanhas nacionais são de influenza, né, contra o sarampo, porque infelizmente a gente teve a reintrodução, né, aqui no Brasil, a gente perdeu o selo de não circulação do vírus, né, desde 2019, e aí a gente também tem essa campanha de vacinação contra o sarampo, e atualmente nós estamos, além de estar em meio à campanha de vacinação contra a Covid, a gente também está com a campanha nacional de multivacinação para as crianças e adolescentes. Então, o intuito é fazer um chamamento, né, emergencial para essa população, que durante esse processo de pandemia, muitas pessoas, a gente já identificava, né, que as coberturas vacinais elas já não estavam sendo alcançadas conforme o Ministério da Saúde preconiza, que é em torno de 90% a 95% de cobertura de vacinados. Aí o que acontece? Muitas pessoas utilizaram a desculpa de que estavam em processo pandêmico e que não queriam sair de suas residências para procurar as unidades de saúde, né, para atualizar esse cartão de vacinação. E aí deixaram crianças e adolescentes sem a atualização. Quais as principais vacinas do calendário vacinal que deixaram de ser cumpridas, digamos assim, né? Eu diria que todas, infelizmente. Todas. A gente tem aí, a gente tem uma cobertura, a gente fez uma análise recentemente, né, de todas as vacinas, e assim, eu não tenho condições de dizer que uma sequer bateu a meta. Claro que tem municípios que conseguem atingir a cobertura em alguns imunizantes, tem outros que não conseguem atingir em nenhuma. Então tem que fazer um chamamento à população como um todo, né, para ir aos postos de vacinação, para concluir o seu calendário. Justamente. Qual a grande problemática? Que a população, principalmente os jovens e adolescentes, eles já não têm mais esse domínio da mãe dizer assim, vamos no postinho de saúde para a gente fazer a atualização. Geralmente a mãe de um jovem adolescente, é o que ela diz, você precisa ir para verificar se precisa tomar alguma vacina. E acaba deixando por a autonomia dele, né? Infelizmente. Então, o que é que a gente pede? A gente pede que a população ela tenha essa adesão maior, né? Continue procurando a unidade básica. Porque, assim, as vacinas, elas são ofertadas de graça, né? É um serviço público, né? O SUS está aí para ofertar os imunizantes de forma gratuita. A gente sabe que doenças já foram erradicadas, né, aqui do nosso país, mas que, infelizmente, a gente tende a possibilidade da reintrodução desse vírus, como é o caso da polio, né? Tem muitas mães aí que não estão levando as crianças para fazer a vacinação. E a gente sabe que vacina, a gente precisa respeitar o esquema, e o esquema precisa ser completo, né? Você perguntou inicialmente quais são as principais vacinas que as pessoas deixam de procurar. Depende muito do público, mas um público, crianças de 0 a 1 ano, mais ou menos, que a gente conclui o esquema até 4 anos, digamos. A gente tem a pentavalente, a gente tem a pneumocócica, a gente tem a meningocê, que é a meningo, que contempla esse público de 1 ano, né, a da meningite, do tipo C. A gente tem a VOP, né, a VIP, que é contra a polio, tá? Então, assim, são a tríplice viral, que também combate a 3 doenças, e infelizmente as pessoas elas não procuram. Emily, né? Pode-se deduzir que o negacionismo, as vacinas no combate à Covid-19 também, esse negacionismo teve repercussão também, reflexo na vacinação, na campanha da multivacinação em geral? As pessoas passaram também a não valorizar?
eu prefiro não acreditar nessa questão por conta da Covid. Eu já consigo fazer uma identificação de acordo com as análises que a gente já vinha fazendo anteriormente, que assim as pessoas elas realmente estão banalizando as vacinas pelo fato de não ter a doença à tona, né? Quando é que a gente vê que a população começa a procurar as unidades básicas? No caso de sarampo, a gente teve um município aqui surto, em né? Alagoas que a gente teve um surto de sarampo. E aí as pessoas começaram a procurar as unidades porque apareceu a doença. Então, de fato, a doença está existindo. Quando a gente não tem essa doença tão perto, tão próximo da gente, tão visivelmente, né? As pessoas acabam meio que não acreditando que a doença pode existir. Então, a movimentação nos Infelizmente, postos de saúde cresce quando há um surto e depois há esse arrefecimento. Isso. A gente, também, claro que divulgação, né, das campanhas de mobilização. A gente teve também um momento bem atípico. Geralmente, as unidades, o Programa de Saúde da Família, ele tem uma parceria com o Programa Saúde Escolar, que aí consegue fazer essa busca ativa na própria escola, que é essa idade de jovens, crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes, a gente já consegue fazer essa busca direcionada para esse público. Lógico que com a autorização dos pais, é feito comunicado, que vai ter um momento de vacinação na própria escola, pede autorização, pede para que eles encaminhem o cartão de vacina para que seja feita essa análise, né? Porque criança e adolescente a gente não pode vacinar sem nenhum cartão de vacina, né? O adulto, caso tenha perdido o cartão de vacina, a gente vai fazer uma consulta no sistema e se caso não houver nenhum registro, a gente vai iniciar todo o esquema do que é preconizado para aquela faixa etária. Perfeito. Tá? Mas em termos de crianças e adolescentes, a gente precisa ter esse cartão de vacina para poder fazer a atualização. Bem, voltemos à questão da vacinação contra a Covid-19, porque, como eu falei no início da nossa entrevista, há um sentimento quando a gente sai na cidade, vê a movimentação de veículos, vê a movimentação de pessoas, é como se estivéssemos num período de pós-pandemia, como algumas pessoas colocam, né? Pós-pandemia, quando a gente ainda não se libertou de fato da pandemia. Então, por exemplo, aglomerações, shows, tudo isso que concorre para uma contaminação maior em larga escala. Quais seriam, né, as orientações à população neste momento? Então, eu diria que as pessoas elas precisam manter a consciência de que nós ainda estamos num processo de pandemia, nós ainda não ultrapassamos essa barreira, infelizmente, e que a gente precisa também continuar aderindo os meios de proteção, né, os meios de restrição em relação ao comportamento, eu diria, nesses locais públicos, por exemplo. A gente cansa de ir num restaurante, as pessoas circulando sem máscara, as pessoas não respeitando a questão do distanciamento social. Agora a gente vai ter a reabertura, né, de 100% dos locais de lazer, shows, eventos, essas coisas. E assim, a gente já fica meio que com receio, porque nem toda a população ainda foi vacinada, né, com o seu esquema completo, e as pessoas também não procuram os pontos de vacinação para garantir essa imunização e também não querem fazer a utilização dos meios de restrição. Então, é uma grande preocupação. Dentro disso, me permita, Emily, dizer que a imunização por rebanho só é atingida quando 80% a 90% da população está vacinada, né? Justamente, e a gente ainda está bem longe disso, né? A gente está partindo para em torno de 70%, mas 70% de pessoas imunizadas com a primeira dose. Em relação à segunda dose, esse número é bem menor. Então, é preocupante porque as pessoas, porque acham que, como já foi aberto para a população em geral, já meio que consideram que toda a população já está imunizada. E aí a gente chama a atenção de que a vacinação, ela não garante 100% a questão de você não adquirir novamente a doença. A gente sabe que a vacinação ela vai conseguir fazer com que, se o indivíduo ele adquirir a doença, ele vai ter sintomas mais brandos, mais leves. Mas isso não quer dizer que você não vai adquirir a doença.
Perfeito. Emily, lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aqui mais uma que vez pena. a sua participação, a sua colaboração Obrigada. inestimável Eu às que pessoas agradeço. que estão nos assistindo e se informando sobre a vacinação contra a Covid. Muito obrigada. Obrigada também. Eu que agradeço. Até o nosso próximo programa. Ficamos por aqui, frente a frente, aqui também com você.